auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e me foi delegada a incumbência, né, de realizar a audiência de custódia hoje, audiência de custódia do senhor Rodrigo Bezerra de Azevedo, na PET 13.236. Pelo que eu vejo, se encontra presente o advogado do senhor Rodrigo Bezerra, o doutor Roberto Rodrigues. Boa Isso. noite, doutor Roberto. Boa noite. Boa noite, senhor Rodrigo. E Boa se noite. encontra presente também o representante da Procuradoria-Geral da República, doutor Vitor Vieira Alves. Boa tarde, doutor Vitor. Senhor Rodrigo, o senhor conversou com o advogado do senhor, tirou todas as suas dúvidas? Na verdade, a gente teve um pouquinho de tempo antes de começar aqui a sessão. Eu conversei um pouco com ele, mas acabou caindo também a conexão e a gente conversou só bem pouco mesmo. Estou conhecendo ele agora. A audiência de custódia, ela tem por finalidade colher informações pessoais do senhor e verificar a legalidade no cumprimento do mandado de prisão. Legalidade e regularidade. Qualquer pedido que fuja ao escopo da audiência de custódia, eu peço que seja feita nos autos da PET 13.230. Então, o que eu vou questionar ao senhor é a qualificação do senhor e informações sobre o cumprimento do mandado. Então, seria o nome completo do senhor. Rodrigo Bezerra de Azevedo. Data de nascimento do senhor. 15 de dezembro de 1981. A filiação do senhor. Agostinho Teixeira de Azevedo e Aldeni Bezerra Azevedo. A nacionalidade do senhor. Brasileiro. E a naturalidade. Crateús, Ceará. O senhor é casado? Sim. O senhor tem filhos? E Tenho qual a idade dos filhos? Uma filha de 18 anos. Eu sei qual é a profissão, mas, né, para fins aqui da custódia, a profissão do senhor. Militar. A patente ou posto que o senhor ocupa. Tenente Coronel do Exército. A escolaridade. Doutorado. O endereço do senhor. Avenida 85, número 462. Setor Marista, Goiânia, Goiás. O senhor tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Não. Já respondeu a algum outro processo criminal? Não. Houve algum problema na prisão do senhor, no cumprimento do mandado? Não. Só não tive acesso O senhor foi submetido a... Sim. Desculpa, não entendi. Não, eu só não tive acesso aos autos, né? Só veio o mandado de prisão, a referência dos artigos. A decisão, né? O mandado. Decisão, O senhor foi submetido a exame de corpo de delito? Sim. Teve direito à entrevista reservada com o advogado do senhor? O senhor já foi ouvido pela Polícia Federal? Ou Não. não? Não, ainda não. Não, ainda não. Tá. O horário da prisão, somente para constar. Acho que foi 6 horas da manhã. Foi dado ciência ao senhor dos direitos constitucionais que o senhor tem? Sim. Sim. O doutor Vitor, algum questionamento, algum requerimento? Não, excelência. Doutor Roberto? Não, excelência, satisfeito. Então, tendo-se em vista os relatos do custodiado na presente audiência, no sentido de não ter havido qualquer ilegalidade ou irregularidade no cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos dessa PET 13.236, bem como considerando o cumprimento das formalidades legais e regulamentares, em especial os termos da Resolução CNJ 213, de 15 de dezembro de 2015, homologo o cumprimento do mandado de prisão, relegando a análise das questões relacionadas ao mérito da causa à sua excelência, o ministro relator. Tá? Então, declaro encerrada a audiência de custódia e desejo ao senhor
Rodrigo, na medida do possível, uma boa noite. Obrigado. Aí, doutor Roberto, boa noite, obrigado. Excelência, boa noite, doutor Lucas, doutor Vitor. Um abraço aí, Azevedo, força. Força. Semana tensa, hein? Hoje, segunda-feira, dia 4 de novembro, e essa semana promete. Reta final do inquérito da tentativa de golpe. Quarta-feira, próxima, 3 coronéis do Exército vão prestar depoimento na Polícia Federal, sendo que esses 3 coronéis foram indiciados pelo Exército por estarem envolvidos na minuta do golpe, na tentativa de golpe. São eles: Anderson Lima de Moura, Carlos Giovanni Delevate Paziani e José Otávio Machado Rezo. Com tudo isso, imaginem Bolsonaro como está. Na verdade, ele está mais preocupado com a anistia para golpistas, está mais preocupado com a eleição nos Estados Unidos. Inclusive, no fim de semana, ele postou um vídeo de apoio ao Trump. Reta final, gente, mais um mês, até porque Xandão deu prazo, né, para terminar esses inquéritos, essas investigações. Tá chegando a hora de ver toda essa gentalha na cadeia. Olha, atenção, atenção. Esse é o policial que atirou o entregador da ponte. Ele chora neste momento. Imagem do Cidade Alerta na audiência de custódia. Imagem exclusiva que o Cidade Alerta mostra para você. O policial militar que arremessou o entregador de cima de uma ponte na zona sul de São Paulo está passando por uma audiência de custódia. Do lado esquerdo, a imagem que foi flagrada por uma pessoa. Os policiais estavam numa abordagem. O policial tira a moto do meio do caminho e, de repente, esse policial de camisa amarela, ele joga o entregador. Não era um bandido. Era um entregador que estava passando numa rua onde acontecia uma blitz em um baile funk. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, solicita a suspensão imediata dos salários de 25 militares indiciados pela Polícia Federal no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado em 2022. A ação, encaminhada pelo subprocurador-geral Lucas Furtado, defende que a manutenção desses pagamentos representa um uso inadequado de recursos públicos, já que os acusados são apontados como participantes de uma organização criminosa com o objetivo de destruir o Estado democrático de direito. Mas antes, se você também odeia bandido e quer ver essa quadrilha atrás das grades, curta e compartilhe esse vídeo e escreva sua indignação nos comentários. Agora vamos à notícia. Segundo Furtado, os pagamentos desses militares, financiados pelos cofres públicos, contradizem os princípios do dever funcional, que exigem a proteção da ordem constitucional. Entre os acusados estão figuras de destaque, como ex-ministros e comandantes das Forças Armadas, além do ex-presidente Jair Bolsonaro. A acusação sugere que o grupo planejou a abolição do regime democrático para implementar uma ditadura, violando gravemente suas responsabilidades perante a pátria. Além da suspensão dos salários, o Ministério Público também pleiteia a indisponibilidade dos bens dos 37 indiciados, que incluem 25 militares e 12 civis. Essa medida busca evitar possíveis desvios de patrimônio, enquanto as investigações avançam. A representação destaca que o pagamento contínuo de evolução a indivíduos que conspiraram contra o próprio Estado equivalia a financiar a destruição da democracia brasileira. Furtado reforçou que esta situação é inadmissível num país que preza pela justiça e integridade institucional. No pedido, o subprocurador-geral frisou que o TCU tem a responsabilidade de proteger os recursos públicos e garantir que sejam utilizados para o beneficiário da sociedade, e não para sustentar ações baseadas nos princípios constitucionais. A proposta visa iniciar o tribunal a adotar medidas mais rigorosas na fiscalização do uso do dinheiro público. O caso está inserido em um contexto de ampla investigação conduzida pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal sobre uma tentativa de subverter o resultado das eleições de 2022.
Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, setores radicais e militares aliados ao então o presidente Jair Bolsonaro passou a questionar a legitimidade do processo eleitoral, desencadeando atos antidemocráticos, incluindo a invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. A iniciativa do Ministério Público é mais um reflexo do esforço institucional para responsabilizar os envolvidos em ações que atentam contra a ordem democrática. Essa não é a primeira vez que medidas semelhantes são propostas, mas a inclusão de figuras de alta patente militar ressalta a seriedade das acusações. A solicitação do MP gerou intensos debates entre juristas e especialistas em direito público. Alguns apoiam a medida, apontando que ela reafirma a importância da salvaguarda do Estado de Direito e da proteção dos cofres públicos. Outros questionaram a constitucionalidade da suspensão de especificação antes de uma previsão definitiva, destacando o princípio da presunção de inocência. O TCU agora deve avaliar o pedido e decidir se aceita as medidas cautelares propostas pelo Ministério Público. Caso aprovados, essas ações podem marcar um precedente significativo na relação entre a administração pública e a responsabilização de agentes estatais acusados de crimes graves. As investigações seguem em andamento, e novos desdobramentos surgem à medida que mais provas sejam apresentadas e outras indicações sejam feitas. Enquanto isso, o debate sobre a responsabilidade e as consequências para os envolvidos continua polarizando opiniões dentro e fora do cenário político. Eu estou começando a ficar preocupado porque ultimamente eu tenho concordado muito com a jornalista da Globo News, Eliane Cantanhede. Só nos últimos 15 dias já são 3 comentários dela que eu gravo vídeo aqui para vocês porque eu acho que são comentários muito bem feitos e hoje não foi diferente. Vocês sabem que saiu uma pesquisa que 90% dos operadores do mercado financeiro estão dizendo que a economia do Brasil não está indo bem, que os rumos do país estão indo mal e que eles estão reprovando a atuação do governo do presidente Lula, inclusive derrubaram a avaliação do Fernando Haddad. E tudo isso porque o presidente Lula resolveu colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. E a Eliane Cantanhede, de forma brilhante, deixou isso muito claro. Assistam e compartilhem. E eu queria acrescentar mais um dado, né? Porque na pesquisa Quest, né, os entrevistados todos do setor financeiro ou avalistas, digamos assim, do setor financeiro, dizem para 96% deles o rumo da economia está indo mal. Mas espera aí, você tem... Desde o início do governo Lula, a previsão do PIB, a previsão de crescimento da economia vem surpreendendo para melhor. Né? A gente acaba de ter aí 0,9% de crescimento do PIB no último trimestre, as projeções de crescimento para esse ano já passam de 3%, pode chegar até 3,4%. A gente tem o menor desemprego da série histórica, agora você tem a queda da miséria e da miséria extrema, sabe, uma queda acentuada. Quando você junta os dois, você tem 8,7 milhões de pessoas que foram beneficiadas. Beneficiadas por quê? Primeiro, pelos programas sociais, sim. Segundo, porque a economia cresce. Isso gera renda, gera emprego, né? E você tem um outro indicador que eu acho importantíssimo, que é aquela turma do neném, que são os jovens que nem trabalham nem estudam. Também houve uma queda, uma redução significativa. Tudo isso nos dá uma fotografia de um país melhor e nos mostra um filme de um país que caminha para melhor. Mas o sistema financeiro, né, que não gostou da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, e isso foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Aí eu já não gosto do Lula, já 90% rejeitam Lula, 96% dizem que a economia está indo pelo caminho errado, e mesmo no caso do Haddad, você tem uma queda.
porque lá no início do ano, me parece que em março, né, a aprovação do Haddad era 50%. Né? Caiu 9 pontos e agora está 41%. Eles acham, né, no mercado financeiro que o Haddad está perdendo força porque o Lula, o governo, estão, vamos dizer assim, priorizando o populismo. Cá para nós, gente, peraí, sabe? Eu não sou economista, mas a gente tem que reconhecer que no caso de um país como o Brasil, que o principal problema, o problema mãe é a desigualdade social e o governo consegue crescer, gerar emprego, diminuir a miséria absoluta, a miséria, empregar gente, sabe? Sabe, tem alguma coisa errada. Pode ser que um fator, né, possa interferir em tudo isso, porque se você tem a inflação fora de controle, você tem o desequilíbrio fiscal, isso vai projetar juros muito altos e isso tem todo um efeito ao contrário. Mas nesse momento não dá para dizer 90% desaprovando o governo. Eu acho que tem aí um interesse muito direto de uma bolha, porque o mercado é uma bolha. Acertou no alvo. Primeiro, o sistema não quer que o pobre prospere. Segundo, o sistema não quer pagar imposto. Por que o sistema estava tão feliz, tão caladinho durante o governo Bolsonaro? Primeiro, produziu uma taxa de desemprego de mais de 12%. Segundo, produziu 33 milhões de pessoas na extrema pobreza. Isso dá ao mercado uma reserva de mão de obra para que fique lá parada, para na hora que ele precisar pegar essa mão de obra a qualquer preço. Agora, com os números de hoje, que o país tem a menor taxa de desemprego da série histórica, que as pessoas estão saindo da pobreza e da extrema pobreza e estão começando a prosperar, mas é claro que o sistema vai ficar contra esse governo. Já deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga.